Aceita o convite? Tomar um café e ouvir uma palavra? Se você aceita, então vem comigo e vamos começar essa mensagem. Meu nome é Nathalie Caroline e eu sou apenas alguém que ama falar de Jesus. E estamos aqui para falar hoje sobre uma palavra muito especial que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você se sente filho? Essa palavra é uma palavra tão forte. Se sentir filho, ser filho. Recentemente eu tive o prazer de ter duas amigas minhas que tiveram a novidade de estar gerando um filho. Uma delas não podia engravidar e a gente está numa felicidade assim enorme, porque Deus abençoou ela com duas crianças. E a gente vê o quanto é lindo ser filho. Nós que somos filhos não temos ideia do quanto somos esperados, do quanto somos desejados. E talvez você esteja falando, não foi bem assim com a minha história. Os meus pais não me quiseram, me abandonaram, fui rejeitada, foi uma gravidez inesperada, que eu cresci com muita dificuldade, num cenário de muita tristeza. Mas eu não estou falando de ser filho de qualquer pessoa falha deste mundo. Eu estou falando de ser filho do Criador. E essa palavra que a gente vai ler diz exatamente sobre isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João. Desculpa. Não é 1 João. Em João, capítulo 1. No verso 12, que diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses dois versículos me impactaram tanto que eu não podia deixar de compartilhar isso com você. Vamos voltar. Mas a todos quantos o receberam. Percebe que já existe um pai esperando um filho. Já existe um pai. Ele já está lá. E diferente de nós, seres humanos, que recebemos um filho, Deus espera que os filhos o recebam. Deus espera que aqueles que Ele gerou, aqueles que Ele criou, aqueles que Ele formou, o recebam. E quando essas pessoas o receberem, serão chamados de filhos. É algo, se a gente fosse comparar com a nossa vida aqui, é como se tivesse um orfanato de pais, sabe? É como se a história estivesse invertida. É como se o pai estivesse órfão e não o filho. Nós nunca estaremos órfãos e nunca estivemos. Sempre houve um pai. A parte que nos cabe é recebê-lo. A parte que nos cabe é entender que Ele já nos ama, que nós já somos amados, que nós temos apenas o dever de recebê-lo nas nossas vidas, de crer, como diz aqui. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Você tem noção do que é isso? Você poder ser chamado de filho daquele que criou tudo que você vê? Em todas as pregações, todas as palavras que eu trago, eu sempre gosto de comparar com grandes celebridades que a gente talvez até admire por ver a longa jornada que elas fizeram e o que alcançaram. Falo muito sobre Steve Jobs, falo muito sobre essas pessoas que estão tão distantes de nós, que algumas já foram, né, como o próprio Steve Jobs, mas pessoas que estão aqui, que a gente de repente gostaria tanto de só dar um oi e a pessoa nem sequer sabe que a gente existe. Você imagina que Deus criou essa pessoa, criou você que está assistindo essa mensagem, me criou,
criou tudo que os seus olhos conseguem enxergar e tudo que os seus olhos também não conseguem enxergar. Ele criou todos os seres humanos, tudo que tem vida. E esse Criador de tudo, está dizendo que Ele só está esperando você recebê-lo, para que você possa ser chamado de filho. Ter o direito de ser chamado de filho. Se você for olhar assim, a importância, eu ia falar o peso, mas eu prefiro usar a palavra importância de ser filho. Dentro da lei, ser filho, você tem diversos direitos como filho de alguém. Ser filho é ser cuidado, ser filho é ter o direito a tudo aquilo que o pai tem, as posses do pai. E eu tô falando sim de bens, mas também tô falando de direitos em relação a tudo, a entradas em lugares. Você fala, eu sou filho de tal pessoa, a pessoa já olha e fala, nossa, ela é filha de fulano de tal, meu Deus. Você se torna importante só por ser filho. Você imagina você ser chamado de filho do Criador. E aqui a palavra continua dizendo assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E glórias a Deus que não foi da vontade do homem, que não foi do sangue, nem foi da vontade da carne, porque tudo isso é perecível. Tudo que nós vemos, a vontade humana muda a cada instante. A nossa carne, ela envelhece e morre. E o nosso sangue se desfaz, mas quando você pensa que Deus nunca pode ser destruído, nunca vai deixar de existir, e você nasceu dele, você tem o direito de ser chamado de filho. Você entende que não é algo que tem prazo de validade, sim, isso é eterno. Você é chamado de filho para a eternidade. Você tem noção do que é isso? Essa palavra mexeu muito comigo porque a gente vive em uma circunstância complicada, em que temos famílias complicadas, em que temos pessoas falhas, seres que são abandonados, vidas que estão entristecidas com famílias que se destruíram. Com tantas guerras, com tantas situações que estão acontecendo ao redor do mundo, muitos estão órfãos de pais carnais. Mas ninguém neste mundo que aceitar e que receber o Senhor estará órfão para todo sempre. Você tem um pai que cuida de você. E você tem um pai que sabe mais do que os seus pais carnais podem saber de você. Porque antes mesmo que você tivesse alguma forma, ele já te conhecia. A palavra diz isso. Antes mesmo que você tivesse aqui ao visível aos olhos humanos, ele já sabia quem você era. Antes mesmo de você ter um rosto, antes mesmo de você parecer ser um ser humano, ele já te conhecia. Ele já sabia exatamente tudo o que ele tinha preparado para a sua vida. E para nós acessarmos, nós só temos que aceitá-lo como nosso Pai, recebê-lo como nosso Pai. E continuando, quando a gente vai para o capítulo 3 de João, diz o seguinte, um diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, que era um fariseu, assim, vamos dizer que era o top dos tops dos fariseus, era o que chefão. Ele estava tendo um diálogo com Nicodemos, e Nicodemos estava tentando entender quem era Jesus, o que era tudo aquilo que ele estava fazendo, porque muitos paradigmas dentro dele estavam sendo quebrados naquele momento. Muitas coisas que ele aprendeu porque ele vivia pela lei, ele não estava entendendo o que era viver pela graça. Então, nesse momento, Nicodemos estava num conflito interno. E por estar nesse conflito, ele não entendia muitas coisas. E nessa parte do diálogo, Jesus fala sobre nascer do Espírito. E a gente vai ler um pouco sobre essa parte.
no verso 3, capítulo 3, no verso 3, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Glória a Deus por essa palavra. Nesse momento, Nicodemos está dentro de Imagina, a gente critica muito os fariseus e os Nicodemos, o Nicodemos, pela frieza com que eles lidavam com Jesus. Mas se a gente for parar e olhar para eles e tentar entender um pouquinho a ótica deles, eles viveram pela lei uma vida inteira. Eles abriram mão de muitas coisas pela lei a vida inteira. E lógico que tinham muitos desejos, muitas vontades, deixaram isso de lado pela lei. Só que Jesus estava vindo com uma nova ótica. Ele estava vindo para falar sobre amor. Ele estava vindo para falar sobre quem Deus realmente é. Porque durante todos aqueles anos eles não entenderam o propósito da lei que foi colocado para eles. O propósito da lei não era separar pessoas, não era esfriar pessoas, não era matar pessoas, não era criar divisão na sociedade, mas o propósito da lei é que as pessoas pudessem estar se purificando dos pecados e evitando errar para que pudessem se aproximar de Deus. Esse era o objetivo da lei que foi colocado lá na época de Moisés, através de Moisés. Só que as pessoas inverteram tudo e começaram a criar divisões e usar a lei para os seus próprios benefícios, e isso se tornou um costume. E ali Nicodemos estava diante de alguém que era o dono da palavra, ele era a palavra, e estava quebrando tudo aquilo que na cabeça de Nicodemos existia. E nesse momento ele está dizendo que era necessário que as pessoas nascessem de novo. Ou seja, aqui ele estava trazendo o nascimento fora da lei que era colocada. Um nascimento que não era convencional. Um nascimento que, por exemplo, para os fariseus, para quem servia, tinha que ter linha sacerdotal. Então eles tinham que ter ali, nascer, tinha que estar na família, para que eles pudessem ter o serviço sacerdotal. E ali Jesus estava falando que todo aquele que nascesse do Espírito se aproximaria de Deus, estava com Deus. Então estava se quebrando uma hierarquia que na cabeça de Nicodemos não existia. Ou seja, ele, nascido de uma família sacerdotal, deveria estar mais próximo de Deus do que um publicano, por exemplo. Ou do que uma prostituta, ou qualquer outro tipo de pessoa menos privilegiada dentro da sociedade. E ali Jesus estava dizendo para ele: não é assim. Eu preciso que você nasça, que as pessoas nasçam do Espírito, para que possam ver o reino de Deus. De nada vai adiantar você ter toda a linha sacerdotal, de nada adianta você
ter nascido, você ter sido criado, você usar as vestes se você não nascer do Espírito. Era um convite para Nicodemos, para que ele abrisse mão da linhagem carnal dele e passasse a fazer parte da linhagem espiritual de verdade. Era um convite para Nicodemos para que ele enxergasse que o caminho que ele construiu durante toda a vida dele de estar perto de Deus por ser um fariseu, ele estava sendo conflitado ali, ele estava num conflito ali, no sentido de que talvez tudo que ele construiu uma vida não valesse de nada e era necessário de nascer de novo. E esse é o convite que o Senhor faz a todos nós, não somente aqueles que estão à frente de algum trabalho ou que, enfim, nasceram em uma família cristã, em berço cristão, enfim. Deus está fazendo um convite a você. Você está disposto a nascer de novo? Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que parece bom aos seus olhos, que te traz status, que te traz conforto, que te traz autoridade, para nascer para algo que é eterno? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades, daquilo que a lei fala que é verdade, daquilo que a sociedade diz que é bom, que precisa ser feito para ser aceito? Será que você está disposto a abrir mão de tudo isso para que você possa ser chamado filho de Deus? A gente só consegue fazer essa escolha quando a gente entende aquela primeira parte, o que é ser filho e o que é ser filho de Deus. A gente só consegue fazer isso quando a gente entende que nascer do Espírito, como o próprio Jesus disse aqui, que não sabe de onde vem e para onde vai, é você aceitar que em instantes, quando você toma essa decisão, a sua vida vai ser mudada e a partir dali é um novo rumo que você vai viver e que você não tem mais controle. É um rumo que você vai viver e que você não sabe como vai ser o seu próximo dia. Mas que você pode ter uma certeza. Você está nas mãos do único que sabe todos os dias da sua vida. Você está nas mãos do único que nunca vai te desamparar. Você está na mão daquele que diz: pode mamãe se esquecer de um filho que mama, ainda assim, ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você, quando toma a decisão de escolher ao Senhor, você está dizendo: eu aceito o desafio de não ter mais nada deste mundo, ou de não saber o caminho que eu vou seguir, mas servir, seguir, ser filho daquele que sabe o meu destino, que sabe a minha história, que conhece todos os dias da minha vida, já escreveu tudo e sabe tudo o que eu vou viver. E eu confio plenamente nesse Deus. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão lógica. Você pode achar todos os argumentos para não aceitar esse convite. Nós temos todos os argumentos carnais para não aceitar algo que é ilógico. Porque como a própria palavra diz, o vento sopra. Não se sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E essa é a nossa insegurança como seres humanos. Nós não sabemos aonde isso vai levar. Nós não sabemos como viveremos, o que teremos, se os nossos sonhos serão realizados, concretizados, se as nossas vontades carnais vão poder continuar existindo, se a gente vai poder continuar consumindo aquilo que a gente gosta de consumir, se a gente vai poder continuar assistindo as coisas que a gente gosta. A gente se preocupa com coisas tão pontuais e tão banais, coisas que acabam de um dia para o outro, e a gente deixa de lado aquilo que é eterno. Então, nesse café com palavra, eu quero convidar você a viver algo diferente na sua vida. Esteja disposto a ser filho de verdade. Entenda que Deus tem uma nova história para você. E se essa palavra chegou até você é porque eu tenho certeza que Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua história. Deus quer fazer você viver coisas que você nunca poderia escrever num papelzinho de começo de ano. Digo isso por experiência própria. Então,
fica o convite para você. Você aceita esse Jesus na sua vida? Você aceita e crê e recebe Deus na sua vida para que você possa ser chamado de filho? Se você tomar essa decisão, vá a uma igreja mais próxima de você. Fica o convite para ir na minha também, mas se você, aonde você estiver, que você possa tomar essa decisão, que você possa fechar os teus olhos e falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador no dia de hoje. Eu aceito abrir mão de tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que até hoje tem feito sentido para mim, para viver algo que talvez eu nunca entenda, mas que eu sei que vai ser maravilhoso viver. Eu aceito, Senhor, deixar de me sentir órfão e passar a me sentir amado, aceito. Eu aceito, Senhor, o convite de estar contigo todos os dias da minha vida. Eu espero que você possa tomar essa decisão. E se você já tomou essa decisão, que você possa saber que o Senhor nunca vai te abandonar. Você é filho. E um pai não esquece de um filho. Por pior que seja o pai, nunca se esquece de um filho. Quem dirá um que é perfeito, que criou realmente você. Que Deus possa abençoar a sua vida. E espero que essa palavra possa trazer transformação na sua história. Que Deus abençoe. E agora eu vou terminar meu café. Um ótimo dia.